Bom dia, alunos do sétimo ano da Unidade de Ensino Janoca Maciel. E hoje na aula de português, nós iremos dar continuidade com o estudo do projeto Simplifica. Nessa semana, o tema é sustentabilidade. Então, vamos partir para a etimologia da palavra. Sustentabilidade. O que significa essa palavra? Sustentável deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Ou seja, o conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Então, essa é a temática de hoje. Dando continuidade, vamos partir para a aula de português. Antes de iniciar a jornada, eu sugiro que vocês, como atividade complementar, que vocês adquirem um caderno pequeno, pode ser um caderninho pequeno, tipo uma agenda ou um caderno comum, e que vocês decorem esse caderno, que nós vamos chamar esse caderno de diário de bordo, certo? O que vocês vão fazer? Vão fazer os registros das aulas nesse caderno, das aulas do projeto Simplifica, tá bom? Então, o caderno pode estar enfeitado, a capa todo bonitinho. É um caderno personalizado, pode colocar a foto de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem isso. E como primeira atividade para ser colocada nesse caderno, nós vamos começar com a árvore do autoconhecimento. O que significa a expressão conhecer algo como a palma da mão? Essa expressão é usada quando conhecemos algo em detalhes, com profundidade. Hoje vamos usar a palma da nossa mão para construirmos uma árvore do autoconhecimento. Há uma passagem de um autor desconhecido que diz: assim como os galhos de uma árvore crescemos em direções diferentes, mas nossa raiz permanece como uma só. Você concorda com essa passagem? Que esse autor ele falou? Que diz o seguinte: assim como os galhos de uma árvore, crescemos em direções diferentes, mas nossas raízes permanecem com uma só. Aqui observa que ele usou uma metáfora, né? Ele colocou, aliás, uma comparação entre nós e os galhos de uma árvore. Assim como cada um cresce, segue seu rumo, seu destino, mas as raízes permanecem como uma só. Que raízes são essas? No caso, os nossos valores, as nossas virtudes, a nossa personalidade, a nossa base, que é a nossa família, por exemplo. Então, na aula de hoje, nós vamos começar com essa dinâmica. Nós vamos, como sugestão de atividade, você, no caso, vai colocar no seu diário de bordo, que é o seu caderninho que você vai separar ou vai ainda comprar, ou se você já tem, você vai aproveitá-lo. E você vai, no caso, você vai desenhar, certo? A sua mão. Então, as folhas ou flores que crescem em sua árvore são as qualidades que tornam você especial. As habilidades, os passatempos, as coisas que curte, seus medos. Quando criar sua árvore do autoconhecimento, inclua o que quiser. Escreva ou ilustre tudo o que gosta, o que faz bem a você e também o que causa preocupação e insegurança. Comece desenhando a sua própria mão em um papel em seu diário de bordo, até ter traçado todos os dedos e os pulsos. Os dedos serão os galhos e o pulso o tronco. Então, observe o desenho aqui. Vai ser mais ou menos dessa forma. Você vai desenhar a sua mão e você vai colocar uma árvore, né? No caso, os galhos, essa parte aqui dos galhos de uma árvore, o tronco aos galhos. E você pode decorar a sua árvore da cor que você quiser. E o importante é que você coloque nessa árvore isso, suas características, suas qualidades, seus defeitos, seus medos. Então, você vai colocar aqui tanto adjetivos, que são características, como também substantivos abstratos, que são os sentimentos, os medos. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade. Já coloquei de antemão, já para vocês
saber como irão realizar após essa aula. Dando continuidade, na aula de hoje nós vamos desenvolver o pensamento científico, crítico e criativo. O título é Determinante Água. Já que o tema é sustentabilidade, um dos fatores que nós devemos levar em consideração é a questão da água, certo? No início, eu sugeri que vocês assistissem um vídeo sobre essa música aqui, ó, Planeta Água, de Guilherme Arantes. Eu espero que vocês tenham assistido, né, e ouvido a música. Então, aqui tem um fragmento, ó, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes, profundo da terra, profundo da terra. Terra, planeta, água. Então, essa música aqui, ela trata o quê? Primeiro de tudo, você observa que a música ela já tem essa estrutura de uma poesia, né? Há várias rimas aí. Então, a música, ela trata o quê? De algo, de um bem que é essencial para a nossa vida, que é a questão da água, certo? Da água. E ele relata quanto essa água é importante, tanto para a questão da natureza, como para saciar a sede da população. Então, a música, como sugestão, muita, mas cada vez mais escassa. Essa é a realidade da água segundo o relatório Água e Mudança Climática da ONU. O uso mundial da água aumentou 6 vezes nos últimos 100 anos e continua a crescer de forma constante, a uma taxa de cerca de 1% ao ano, em razão do aumento populacional, do desenvolvimento econômico e da mudança nos padrões de consumo. Um estudo conclui que, no cenário atual, o mundo pode enfrentar um déficit hídrico global de 40% até 2030. Ou seja, a tendência, gente, é da água ficar escassa cada vez menos. Como você pode observar, as pessoas, às vezes, elas não têm aquele cuidado em relação à economia de água. Principalmente se sua conta de energia paga só uma taxa, não tem um contador, então às vezes eles acabam esbanjando. Por exemplo, fica lavando as calçadas, fica desperdiçando água de todas as formas. Então, à medida que o tempo passa, a água doce, a água potável, ela vai se tornando mais escassa. E é isso que nós devemos ficar atentos. Porque o que tem de país aí, por exemplo, que o valor da água é um absurdo, porque a água lá é difícil de acesso. Então, nesse caso aqui, nós temos que ficar atentos. Observa que esse texto aqui ele é um texto expositivo, argumentativo expositivo. Ele está expondo sobre um tema, que no caso é sobre a questão da água. Quem é o culpado? Leia e interprete o gráfico. Ao longo dos anos, quem vem captando mais água? Então, quando se fala em culpado, é comum você julgar uma determinada esfera da sociedade, né? Uma determinada esfera. No entanto, é necessário você analisar além. Quando se fala em gráfico, você tem que observar tanto essa questão da legenda, como também a questão da ilustração aqui, né? Do infográfico. Então, primeiro de tudo, vamos analisar o título: Captação Mundial de Água ao longo do século anterior. Aqui nós temos de azul claro, está se referindo ao quê? Aos reservatórios, certo? Que no caso é a evapotranspiração de lagos artificiais. Da cor laranja, os municípios. Da cor amarela, no caso aqui um amarelozinho, claro, indústrias. E a agricultura do azul escuro. Então vamos analisar, olha. Em 1900, nós temos aqui a quantidade de água e você observa que o consumo aqui maior está em qual? Está entre a agricultura, que está maior, e de uma forma igualitária nós temos os municípios e as indústrias, olha, pouco. À medida que o tempo vai passando, em 1910, 1920, 1930, em 1940 começa a ascender, até 1950, no caso aqui já está incluindo, nesse caso aqui, os reservatórios também, e vai aumentando, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e o ano de 2010, que foi a última referência. Nesse ano de 2010, nesse caso aqui, o que nós podemos observar?
Qual é a parte que está captando mais água? É a questão o quê? Da agricultura. Porque a agricultura precisa de água para, no caso, para cultivar a questão das plantações. E principalmente em nosso país, que tem região que é muito seca, que não tem essa água disponível. E aí precisa de mais reservatórios de água, mais água para conseguir sanar essa deficiência em relação à questão da quantidade de água. E você observa que a segunda são as indústrias, o município entra e posteriormente os reservatórios. Tá bom? Então, essa é a parte final. No entanto, a agricultura, ela é bem mais do que os demais. Continuando. Um errinho aqui, pronto. Deu certo. Próximo. No gráfico anterior, você pode verificar que há décadas a agricultura vem captando e consumindo grande parte da água potável do mundo. Levando em conta que a agricultura depende da água para pôr comida em nossas mesas, como diminuir o consumo desse recurso natural sem colocar em risco a produção de alimentos? Você teria alguma sugestão para resolver esse dilema? E aí, você pode até anotar no seu diário de bordo, tá bom? Qual seria a sugestão para diminuir essa questão do consumo dessa água desenfreado? O que vocês acham? Qual seria a forma para que pudesse diminuir esse déficit de água, assim, de excesso, no caso? Bom, eu acredito que a melhor forma é aproveitar o inverno, né? No sentido de ter realmente um local que pudesse captar essas águas e ficasse para quando fosse no verão, pudesse reaproveitá-las. Então, assim, essa é uma das sugestões e vocês podem ter outras também. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. A água é determinante para a nossa qualidade de vida, por isso é tão importante cuidar desse bem natural. A água determina a vida, assim como o adjetivo, numeral, pronome e artigo determinam o gênero e o número do substantivo. Então, assim, ó, primeiro, quando se fala em água, a gente tem que falar essa questão da importância, que a água é essencial para a nossa vida. E é isso que nós devemos ter cuidado, porque até hoje pessoas, por exemplo, acabam jogando lixo nos rios, nos lagos, em poços, em locais que sabem que isso aí vai afetar a questão da qualidade da água. Outra questão aqui, partindo para a parte gramatical, nós vamos analisar a questão da concordância nominal, ou seja, quando há concordância, quando há uma linguagem concisa em relação aos nomes, né, ao adjetivo, ao numeral, ao pronome, ao artigo e ao próprio substantivo. Nesse caso aqui, nesse exemplo do fragmento da música, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. As três palavras grifadas são o quê? Substantivos, né? Substantivos comuns. Palavras usadas para dar nomes a seres, pessoas, lugares e sentimentos. Nessa frase aqui, temos algum verbo? Qual é o verbo aqui nessa frase? É o levam, né? A palavra levam. Temos artigo nesse trecho da música? Quais são os artigos? Aliás, nós só temos um, que é o a, que é o artigo definido. Porque esse ao e esse dos aqui são preposições. Tem algum adjetivo? Qual o adjetivo presente? É a palavra o quê? Escuras. Palavra escuras. Tá bom? Então, esse é o adjetivo. Aqui nós temos a continuidade, olha. Águas escuras do rios que levam a fertilidade ao sertão. Agora temos, respectivamente, um adjetivo, né? Respectivamente, escuras. Um verbo leve, um artigo, a. Essas palavras flexionam em gênero e número, acompanhando os substantivos das frases. Então, quando fala em concordância nominal, isso quer dizer o quê? Que tanto o artigo como o substantivo, eles têm que concordar, tanto em gênero como em número. Se uma palavra é feminina, tem que continuar feminino, né? E em número em relação ao singular e plural. Observa aqui essas frases aqui ao lado, ó. As águas do mundo estão sendo ameaçado pelo uso desenfreado e irresponsável. Reescreva a última frase fazendo os devidos ajustes. Que no caso aqui, ó, nessa primeira frase,
nós temos aqui as águas do mundo estão sendo ameaçadas pelo uso desenfreado e irresponsável. Onde está o erro aí, a falta de concordância? Está o quê? No substantivo água. Porque se o artigo está no plural, o substantivo também tem que estar. No caso, o certo é as águas do mundo estão sendo ameaçadas pelo uso desenfreado e irresponsável. No caso estão aqui, o verbo ele também está conjugado no plural, justamente porque as águas estão no plural. No último exemplo aqui, ó, as águas dos rios, aliás, as águas do rio brasileiro são doce e límpida. Vamos transcrever como ficaria essa frase, colocando ela de acordo com a concordância correta, a concordância nominal. Ficaria como? As águas dos rios brasileiros são doces e límpidas, né? Essa seria o certo, a concordância. O verbo está conjugado, então os substantivos também devem estar. Tá bom? E os adjetivos também. Então, essa é a regrinha da concordância nominal. Então, essa é a nossa aula. Até a próxima. Não esquece, providencie o caderninho, decore o caderninho de acordo com a sua aptidão, com a sua opção, do jeito que você achar melhor. E nós iremos utilizar como atividade complementar, tá bom? Até mais.